Antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o Verbo estava junto a Veio ao mundo e com em misericórdia Deus mandou o Filho seu, todo a si mesmo
Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, né, da Semana da Família. A gente está aí com essa semana trazendo muitos temas legais para vocês, né, que é a Semana da Família esse ano, que aborda o tema Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, né? Hoje, a nossa live é Família e Educação, tá? Vou começar primeiro me apresentando novamente, né? Vocês já me viram aqui um pouquinho, mas eu vou me apresentar. Sou Michele, faço parte da coordenação da Pastoral Familiar, junto com meu esposo Gabriel. Ele não vai poder apresentar hoje comigo, né? Participar comigo, mas como somos um só, estamos juntos os dois aqui, né? Então, por favor, vocês compartilhem o link, espalhe aí para seus amigos e familiares, que a gente vai ter um tema muito especial aqui para tratar com vocês. E o chat está aberto. Quem quiser mandar alguma pergunta para interagir aqui com a gente, pode ficar à vontade, que na medida do possível eu vou passando para os nossos convidados e eles vão respondendo também na medida do possível, tá bom? Então, agora eu vou passar para eles se apresentarem, que são da Pastoral da Educação. Por favor, se apresentem. Boa noite, meu nome é Ana Virgínia Lima. Como a Michele disse, sou membro da Pastoral da Educação, na paróquia de Santo Afonso. E falando de família e educação, é um tema com o qual eu me identifico estritamente, sendo educadora, e nesse termo, educadora, eu incluo dois papéis que exerço: o papel de mãe de uma criança de 2 anos e o papel de professora. Sou professora no Departamento de Letras da UFRN. Eu também, junto com Virgínia, tenho essa missão docente enquanto professor da UFRN, mas o mais importante é estarmos todos juntos aqui numa só família, que é a da paróquia de Santo Afonso, Maria de Ligório, irmanada com toda a Igreja Universal. Sou também franciscano secular, então integro a Ordem Franciscana, e também atuo vamos dizer assim, nossa sociedade como procurador federal. E estamos aqui para conversar sobre essa importância temática da educação. Então, para isso, para a gente bem começar o nosso encontro, reforço aqui a vocês novamente, a gente já tem aqui um bom número de pessoas, mas a gente quer mais pessoas aí para acompanhar esse tema, que é muito importante, né? Principalmente para os dias atuais. Então, convidem seus amigos e familiares, compartilhem o link para que possam também estar aqui conosco nesse encontro, né? Para começarmos bem, eu convido a todos para fazermos uma oração inicial e pedir a presença de nosso Senhor Jesus Cristo para seguir para nos ajudar, né? Para nos instruir nesse encontro. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Pode responder, por favor. Ó Deus, Meu Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso divino Espírito, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos ao Pai, queremos seguir-vos. Pai nosso, que estás no céu, somos todos vossos filhos e filhas, queremos vos ouvir e amar. Abençoe esse nosso encontro de fé e fraternidade. Rezemos a Jesus, o Filho de Deus, e Deus como o Pai, e o Filho de Maria. Cristo Jesus, estamos aqui reunidos. Senhor, queremos vos seguir. Ensina-nos o caminho do amor. Rezemos ao Espírito Santo que tantas vezes o Cristo nos prometeu.
Espírito Santo, façais que o nosso coração seja simples para acolher a palavra de Deus. Que nossa vida de união, de comunidade, seja tal que nós possamos ser como os Como os primeiros primeiros cristãos, vejam como eles se amam. Maria foi mãe, dela nasceu Jesus, saudemo-la rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Virgínia e Fabiano, só uma dicasinha para a gente conseguir fazer bem legal para o pessoal entender. Quando Virgínia for falar, a gente desliga eu e Fabiano o microfone e vice-versa, tá bom? Quando um for falar, desliga o microfone para não dar interferência, tá? Então, pronto. Como já nos apresentamos, já estamos aqui na presença do Espírito Santo, vamos iniciar essa live. Convido novamente vocês a interagir com a gente. Fiquem à vontade, Ana Virgínia e Fabiano. Então, eu agradeço a Pastoral Familiar pela oportunidade de nós partilharmos um tema central em nossa sociedade, porque falar sobre família, falar sobre educação, nesse diálogo com a educação, traz inquietações, traz desafios que são necessários para o nosso crescimento e para o desenvolvimento individual e social. Para que nós tornemos essa relação entre família e educação concreta, nós precisamos, muitas vezes, renovarmos o nosso olhar, quebrarmos paradigmas e reinventarmos-nos como família, reinventarmos-nos como cristãos, reinventarmos-nos como cidadãos. E isso tudo em meio a uma realidade em que a aparência tomou o lugar da essência. Isso eu vou retomar daqui a pouco. Então, nós precisamos estar conscientes neste processo de educação, de família, que nós ensinamos. Somos agentes de educação, mas nós também aprendemos. Então, em primeiro lugar, eu só queria retomar algo que dizem por aí, que se diz por aí, que é assim: a escola educa. A escola educa a escola ensina e quem educa é a família. Será? Será que é mesmo? Será que ensinar conteúdos está dissociado da formação para bons hábitos, para valores? Precisamos lembrar que os indivíduos, eles aprendem, mas eles também ensinam. E eles aprendem e ensinam estando no seio de uma família. Eles têm uma história, eles têm uma família. E como que esse indivíduo chega dessa família? Como ele sai dessa família? Os conteúdos, nesse sentido, eles não podem ser dissociados dos valores. Eles não são conteúdos que têm um fim em si mesmo. Senão, teremos, como nós temos, infelizmente, profissionais que prezam por uma habilidade técnica, e são bons técnicos, muitas vezes, porém, agem de modo robotizado. Esquecem-se que são humanos. Quantas vezes nós não fomos atendidos ou não agimos assim por um profissional, seja em qual âmbito for, que sequer olhou em nossos olhos? Quantas vezes não faltou humanidade? Será que precisa ser assim? Vários estudiosos, mas também a igreja tem um material riquíssimo sobre educação. E já no Concílio Vaticano II, disse, lá no final da década de 60, o progresso social da humanidade depende da educação. Isso é uma verdade universal. Quem discorda disso? Depende da educação, e a educação aqui é trazida como um bem comum, como um direito.
de todos. Sobre esse direito universal, o Fabiano sabe falar muito melhor que eu, né? Mas não tem como eu falar em bem comum sem falar em amor pela verdade, sem falar em caridade. Porque a verdade não é apenas aquele conteúdo frio. A verdade passa pela humanidade, passa pelo que é de mais essencial do ser humano. E onde eu quero chegar com tudo isso? A educação é a que é concebida não como uma aquisição de conteúdos, numa perspectiva de uma pedagogia conteudista, mas uma formação integral. Uma formação em que o indivíduo dialoga com a família, com a escola e com a comunidade, tendo em vista uma cidadania. O Papa Francisco, que tem insistido muito nesse tema sobre educação, fala que é preciso colocar a pessoa no centro, investir em suas potencialidades, formar pessoas que estejam disponíveis a se colocar a serviço da comunidade, a cultivar o humanismo solidário. Então, essa formação integral passa por uma educação em sentido amplo, que não é apenas escolarização baseada em valores, sendo um deles central a fraternidade. Porque sem fraternidade não há caridade e vice-versa. Então, e a família? Mas afinal, você está falando de educação e família. O que é a família nesse contexto? Em primeiro lugar, a família é um ninho de amor. Todos nós sabemos disso, né? Mas como unir isso à educação? Primeiro, é preciso amar. Educar é antes amar. Acolher ao outro, seja ele como for. Nós não sabemos, até quem é pai, quem é mãe, ou quem cuida de alguém, não sabe quando vem um filho, como que será este filho, o que ele vai gostar, o que ele não vai gostar. Então, é preciso amar, acolher e também ensinar a amar, dando condições assim para que os filhos, aqueles a quem cuidamos, aqueles que estão sob os nossos cuidados para a educação, tenham segurança desse amor. E com essa segurança desse amor, eles poderão sentir-se cuidados e desenvolver-se plenamente. E esse desenvolvimento pleno passa por uma contribuição para a transformação social. Mas esse amor, peraí, amar, como que eu vou amar? Eu vou amar dando bens materiais? Não. O amor, ele é sobretudo expresso no exemplo. No estar presente. No estar presente conhecendo o outro. Conhecendo as suas potencialidades, conhecendo os seus fracassos, conhecendo integralmente. É preciso, para educar, é preciso conhecer. E só conhecemos, isso é bíblico, né? Só conhecemos aquilo que amamos. Os bens materiais são secundários. E isso cabe aos pais, aos cuidadores, e não a um pai só, a um ou outro, mas aos dois, ao pai e à mãe. Eu digo isso porque muitas vezes recai sobre a mãe, a gente até faz a brincadeira: ô menino, tua mãe não te deu educação, não? Mas a gente não brinca, teu pai não te deu educação, não? A responsabilidade é de todos. E não é responsabilidade imposta. É uma responsabilidade, é um dom e uma vocação a que Deus nos chama. Ao pai, à mãe, aos cuidadores, a quem estiver. E a ausência de um desses elementos pode interferir no cultivo do amor por toda a vida. E se não sabemos cultivar o amor, como poderemos transmitir? Precisamos fazer um trabalho muito maior para nos transformarmos e transmitirmos esse amor. Então, a família é um agente motivador, por meio de palavras, por meio do exemplo. Ela contribui para a educação de seus filhos, para a construção de um mundo mais justo. Não é só ambiente de ensino, é ambiente de aprendizagem, sobretudo, de transformação. Então, é aquela concepção equivocada, isso aí cabe à escola. Não. Cabe a todos nós. Cabe a todos nós. Educar, se for, não é no sentido apenas de ensinar, não é ensinar a ler apenas, a calcular, a observar e explicar fenômenos da natureza.
é muito mais que isso. Então, a educação familiar tem de estar conectada à escola. Isso é fundamental no plano social, é incomparável. E daí, um princípio essencial quando nós falamos de educação é a liberdade. O Paulo Freire diz, né, é preciso educar para a liberdade. Mas por que liberdade? A liberdade de pensamento, de reflexão, de escolha. Amar e ser livre andam juntos. E para um cristão é coerente cultivar essa liberdade, porque a liberdade é um dom de Deus. É ela que nos permite amar, ensinar a amar, crescer e ajudar o outro a crescer. Então, eu não posso fazer algumas escolhas pelo meu filho, por exemplo. Não estou dizendo eu mesma, como mãe, nós não. Algumas escolhas nós não podemos fazer. Eu quero que meu filho seja tal profissão, porque quero que ele ganhe muito dinheiro, que ele não sofra, que ele se dê bem na vida. A concepção de se dar bem aí é bem confusa, né? Então, eu quero o quê? Que ele realize aquilo que eu não pude realizar? Quero livrá-lo do sofrimento que é inerente à natureza humana? Quero ensiná-lo que o ter é mais importante do que tudo? De que basta uma realização pessoal, que não precisa ter um olhar sobre o outro, que não precisa descobrir a si mesmo e descobrir as suas potencialidades e como ela pode, ao mesmo tempo que, claro, a realização pessoal é importante, é necessária até, mas como que as minhas potencialidades podem ajudar ao outro? Não pensando assim, caímos no egoísmo, que nada contribui para o desenvolvimento da humanidade. Na verdade, só destrói. Então, pensar só nos conteúdos, aprender conteúdos, eu sempre digo como professora, aprender apenas conteúdos põe em forma. Nós temos que pensar em formar indivíduos livres, capazes de fazer suas escolhas, de escolher seus caminhos, capazes de amar a si mesmo, de amar ao outro. O amor pressupõe liberdade. Né? E o povo brinca, né? O mundo precisa de amor. Né? Às vezes tem até uns memes. E no meio disso também tem outra questão que ainda é muito frequente, o Bauman lá, né, que fala da realidade líquida, da sociedade líquida, que é a questão de ostentar conquistas. O que eu estou ensinando ao meu filho? Como educador, que eu estou falando aqui, eu estou colocando os pais e cuidadores como educadores. O que eu estou ensinando? A ostentar conquistas? Pequenas conquistas precisam ser apoteóticas? Precisam ser festejadas de formas apoteóticas? Claro, cada um sabe de si e festejar não é problema algum. Mas o que é preciso é refletirmos qual é o sentido que eu dou a esta conquista? Qual é o sentido desta forma de celebrar? A questão é o sentido. Se encontrarmos o sentido, estamos sendo coerentes. Então, mas é preciso muito cuidado, porque hoje em dia o que nós vemos, eu estou dizendo hoje em dia, pode ser que antes também não percebia, mas busca-se de forma exagerada o glamour, a admiração, o destaque. Basta passar rapidamente nas redes sociais que isso está escancarado. É isso que nós queremos deixar para as próximas gerações, a aparência e não a essência. Eu estou falando não em tom acusatório, eu estou me incluindo nisso, né? A ideia aqui é refletirmos. Ninguém expõe em sentido amplo, em sentido lato, a miséria. Ninguém expõe o insucesso. O insucesso e a miséria fazem parte de alguns momentos da nossa vida, das nossas vidas. Não podemos livrar os nossos educandos, vamos assim falar, disso. Então, não podemos dizer que ele vai ser sempre o melhor. O que é ser o melhor? O que é? Tem como ter uma régua para medir isso? Tem uma equação? Tem algum cálculo que meça isso? E nós vemos, infelizmente, um discurso que é interinfluenciado. Família e escola, que eu não estou demonizando as escolas, certo? Estou dizendo que o que está dado, às vezes,
observem propagandas de grandes escolas, e aí eu não estou falando de escola A ou B, eu estou falando de modo bem geral, de grandes escolas de Natal de qualquer cidade deste país. O discurso é de que o indivíduo tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor para passar no Enem, ou por outras coisas, você tem que ser o melhor. Tem uma escola, aí sim, era daqui de Natal, que eu já fiquei chocada, que o discurso era, de uma propaganda de muitos, muitos anos atrás, o discurso é, se você estudar aqui, você vai ser juiz, de futebol não, de direito. Se você estudar aqui, você vai ser X, que não, se você estudar aqui, você vai ser X, profissão que tem prestígio social, não outra profissão que não tem um prestígio social. Isso é muito complicado, porque quem é melhor? Se a gente for dizer esse termo melhor, eu nem gosto desse termo. É aquele que é capaz de repetir conteúdos ou é aquele que é capaz de utilizar esses conteúdos como meio de reflexão e de empreendimento de ações significativas? Então, buscar, não é preciso buscar ser o melhor, é preciso dar o melhor. Construir uma identidade, ajudar os nossos educandos a construir uma identidade em que o ser seja mais importante do que o ter. Onde que as crianças aprendem, por exemplo, que aquele amiguinho que não tem o brinquedo da moda, que leva para a escola, tem que ser excluído. Aquele que é diferente fisicamente, que não tem condições. Onde que eles aprendem? Ah, na TV, será? Né? Essas situações como essas são oportunidades riquíssimas de ensinamento e de valorização do que é essencial. Então, já partindo para a conclusão dessa breve partilha não ficou legal, né? Ok. Mas vocês entenderam. A família é uma célula educacional. É ela que dá condições para essa formação integral, essa formação global. Os pais, os cuidadores tornam-se referências. Se nós excluirmos aquele que não tem o carro da moda, os nossos filhos vão excluir aquele que não tem o brinquedo da moda. Né? Então, é preciso estarmos presentes, né? Isso não é novidade, mas só para relembrarmos mesmo, partilharmos, a presença, como que tem que ser essa presença? Marcada pelo amor. Eu posso não ter a boneca, eu nem sei qual é a boneca da moda, a boneca X, mas eu posso ter o amor. Posso ter dinheiro para comprar a boneca X, ou o joguinho, ou o que for, mas preciso sempre ter o amor. Ele é fundamental para o desenvolvimento saudável das novas gerações, seja esse desenvolvimento físico ou psíquico. Senão e também temos que ter cuidado para não cair nos extremos, como a permissividade, a violência. Então, a igreja tem insistido, meio tudo isso, em uma perspectiva do diálogo. Um diálogo, esse aí já deixa para o Fabiano, entre culturas, entre religiões, entre gerações, que não é fácil, mas que é plenamente possível. E, por fim, mesmo, precisamos ser exemplos de sal e de luz. Como assim? Ajudando a dar o sabor, o sentido da vida. E isso, claro, que pode estar unido à educação formal escolar, porque razão, fé e humanidade andam juntas. Elas não podem ser dissociadas. Então, precisamos ser esse sal, ajudando a dar o sabor, o sentido, iluminando a caminhada dos nossos filhos. Esta é a maior herança que nós podemos deixar. Que Nossa Senhora Educadora nos ajude neste caminho árduo, desafiador, porém recompensador para o mundo. Amém. Amém. Vou só colocar aqui para vocês, já tem muita gente aqui já entrando na nossa live. E Joelma colocou aqui, colocações excelentes, a de Virgínia. Eu estava aqui babando, escutando você falar. Excelentes colocações mesmo, foram bem pertinentes. Tudo perfeito, Lucinha está dizendo aqui. Então, pessoal, vamos interagir, vamos fazer perguntas, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa sobre o tema, é só mandar aqui no chat que eu passo para Fabiano e Virgínia.
Fabiana. É uma responsabilidade muito grande falar depois de Virgínia. Isso que ela tocou foi muito importante, o exemplo, o que é que a gente passa. A invocação de Nossa Senhora Educadora, então, é tudo na vida, é o exemplo que a gente tem que querer. Eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão, né? Acho que todo mundo levanta a mão. Agora, quem quer fazer alguma coisa para ir para o céu, aí a coisa complica. Porque eu queria muito, eu canto Maria de Nazaré, eu quero ser que nem Mãezinha do Céu. Mãezinha do Céu não se preocupou, não se desesperou, porque o filho ia sair pobre no meio do mundo, pregando para as pessoas e ajudando os outros, não. Ela não deu uma pisa assim, dizendo, ei, você beijo, negócio de carpintaria, vem ser juiz, menino. Ela não disse isso, não. Jesus foi ser carpinteiro, foi ser humilde. E por que, Dona, então eu também não quero que meu filho vá para o céu? Eu quero que ele tenha uma roda de amigos com influência social. Eu quero que ele seja amigo dos filhinhos dos poderosos. Onde é que está a parte que liga aí, a parte da mãezinha do céu, do paizinho do céu, com o mundo que a gente quer? A gente tem que pensar um pouquinho nisso aí. A missão da Pastoral da Educação, ela tem sido muito meio que de pregação, meio missionária, né? Exatamente porque a gente vai bater bastante no que é educação para um católico. Isso é coisa da igreja. Tudo bem, você não é obrigado a ser católico, não. Ninguém vai lhe dar uma pisa porque você não é católico, não. Pelo menos não aqui no Brasil, não dentro da paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório. Então, você é porque quer. Então, isso implica uma série de preceitos que nós acreditamos. E um deles é sobre qual é o papel da educação. Eu até coloquei uma questão aqui, deixa eu ver se eu encontro, né, para a gente pensar. Por que educar não é algo que acontece na escola? Quem foi que disse que eu boto menino para crescer para ser gente na escola? Essa é a pergunta que eu queria colocar para a gente provocar primeiramente. Por que educar não é algo que acontece na escola? Para entender isso, não é por acaso que a igreja no Brasil ela se associa ao Papa Francisco na busca pelo Pacto Educativo Global, que o Papa propôs uma necessidade urgente de nós refazermos um pacto pela educação. E, afinal de contas, ninguém caiu, aqui pelo menos não que eu conheça, não sei, algum amigo de você, mas ninguém caiu do céu de um disco voador assim, do nada, e disse, tá aí, tá aqui, você pronto, você vai ser ditador de tal país, você vai pregar políticas racistas em tal lugar, você vai ser uma pessoa contra a vida em tal canto, você vai dizer que é melhor do que os outros porque é rico. Não, esse povo aprendeu isso em algum lugar. A gente quer acreditar que não foi numa família católica. Porque a educação para a gente vai ter outro sentido. Este ano, nós, infelizmente, devido à Covid, à pandemia, não tivemos agora em maio, março, maio, o encontro mundial que aconteceria no Vaticano, convocado pelo Papa Francisco, com autoridades de diversos países, para fazer um pacto, renovar um pacto pela educação. Mas vai acontecer agora, em 15 de outubro, um grande evento virtual, no qual o Papa tem chamado as pessoas para que se repense o que é que a gente quer com a educação, o que é que a gente tem ensinado a esse povo. Eu quero um futuro melhor, mas eu não ensino as pessoas a serem melhores. Então, isso é um problema. É preciso nós utilizarmos uma imagem que o Papa pede bastante, que é a da aldeia educativa. E ele diz assim, com base num provérbio africano, para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. É uma tarefa grande, pesada. E a gente está falando de criança, mas nessa semana mesmo, na liturgia diária, a gente já viu o Evangelho, quando Cristo vai dizer que nós todos devemos ser pequenos. E como franciscano, a menoridade é um dos valores que a gente cultiva, é um dos pilares.
Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior de todos, seja o primeiro a servir. Nós somos como criancinhas, né? O reino do céu é desses pequenos. Então, a gente foca muito nisso. Mas, se todos nós devemos pensar como criança, nós estamos sendo continuamente educados até o fim da nossa vida. Aprendendo a ser bons pais, bons professores, bons funcionários, onde quer que a gente trabalhe, bons vendedores, bons pregadores, o que seja. Então, isso não vem do nada. O que quer que eu tenha aprendido na idade que eu tenha, foi algo que veio dos meus pais, que veio da escola que eu frequentei, dos amigos que eu tive. Os meus amigos me influenciaram. Eles, por sua vez, foram formados pelos pais deles, pela escola em que eles frequentaram anteriormente. Nós somos formados pelo comércio que a gente frequenta, pelo que a gente vê do governante dizendo. São fenômenos muito conhecidos. Quando pessoas de posição proeminente dizem uma coisa, isso influencia naturalmente o comportamento e, sobretudo, a ética da sociedade toda. Então, é muito importante nós pensarmos nesse aspecto. E, por favor, Michele, se você puder mandar um aviso, pode ser até pelo chat interno aqui, quando meu tempo estiver próximo do fim, eu peço encarecidamente que o faça. Então, essa aldeia inteira. Então, eu preciso mudar a aldeia toda, se eu quero mudar a educação. Eu não posso querer que as pessoas sejam melhores e continuar colocando no mesmo canto. Então, já foi dito aqui, Deus é amor, né? A Virginia falou da questão do amor que a gente tem que ensinar, por isso que eu sempre repito, nós temos que ensinar a amar. Como católicos, nós assumimos esse compromisso, ensinar as pessoas a amar, a se relacionar. Por isso eu costumo usar muito a ideia de que a educação, então, é o caminho que une o amor de Deus ao coração dos homens. Isso é educar para o católico. Não é botar numa escola, como nós vemos principalmente, quanto mais a escola exige que os pais das crianças tenham maior poder aquisitivo para elas poderem estar ali, menos é o cuidado com as crianças. É uma coisa muito sintomática. Menos é o contato, maior é o abandono. Porque, geralmente, os pais não têm espaço na vida para educar. Porque, afinal de contas, todos têm que ter tempo para si. E a sociedade joga uma corrida tão desenfreada por resultados, por produtividade. Não estou nem dizendo que a pessoa seja doida por dinheiro, não. Mas falta tempo e a pessoa fica desesperada. Quem está desesperado aceita qualquer perspectiva que dão que ela vai se sentir melhor. E quando aceita isso, qualquer outra coisa não tem sentido e não tem valor. E ela se agonia e ela vai querer ter o tempo dela de viver. E onde é que vai ficando o tempo de educar, de estar em família, educar com exemplo, como Virginia disse? Onde é que vai ficando isso? É preciso, então, nós pensarmos nessa noção de aldeia, que é basicamente uma união, uma cultura de tolerância, como vimos na campanha da fraternidade, um olhar de compaixão, de colaboração entre os professores, os jovens, os profissionais mais diversos na sociedade e as autoridades públicas. Eu me recordo de uma homilia do Papa Francisco em Guayaquil, que, para mim, resume tudo isso que nós vamos falando agora, mas mantenha aí, dê o seu like no canal da paróquia, por enquanto, não sai ainda não, mas para mim isso que eu vou dizer agora já resume tudo. Quando o Papa disse, a família é o hospital mais próximo, a primeira escola das crianças, o grupo de referência imprescindível para os jovens, o melhor asilo para os idosos. A família constitui a grande riqueza social, que outras instituições não podem substituir, devendo ser ajudada e reforçada para não perder jamais o justo sentido dos serviços que a sociedade presta aos cidadãos. Então, assim a gente já tem um plano para a família. É compromisso entre a família,
A escola, sim, porque a escola é um espaço de educação. Não é ela que educa. Esqueça a noção de que escola educa. Ah, a escola ensina. Não, não ensina não, gente. Escola é um lugar que você bota para o povo aprender alguma coisa que você acredita que vai ser relevante para a vida dele, mesmo sabendo que N pessoas conseguem construir a vida independentemente daquilo. Aceita, que dói menos. Então, a escola é um lugar que você bota o menino, veja o desespero que a gente está, porque as crianças estão em casa porque não tem escola presencial, né? Então, eu não estou com tempo de fazer nada, porque a nossa vida não está programada mais para ter filho. Nossa vida não está programada para educar. Nem a gente mesmo, muito menos as crianças. Na hora que tira a escola, gente, não é creche, é escola. Então, por que Natal está na escola aperreado? Se quem educa é a família. A sociedade precisa entender que ela educa, sim. Então, a sociedade tem que se vigiar para ter maus exemplos. A sociedade tem que se preparar para ver uma pessoa passando necessidade e ir lá acolher, dar a mão. Ver uma pessoa que precisa de formação e ir lá. A escola, ela transmite todo o acervo, é o que diz o Vaticano, o acervo de conhecimentos adquirido pela sociedade ao longo do tempo. Ela faz isso. Ela transmite um acervo de conhecimentos. Porque a família não dispõe de todos esses conhecimentos para ofertar, porque se tivesse, não precisava de escola, não. Ponto final. Se a gente tivesse todo aquele conhecimento ali, para que escola? Desde que eu ensino matemática, ensino a falar, ensino física, ensino química, ensino biologia, ensino artes, ensino educação física, o que for. Mas eu não tenho essa competência toda. E eu preciso da sociedade para me ajudar. A escola tem que ser vista menos como um lugar, e sim como uma colaboração que a sociedade dá para a formação daquela pessoa, para a formação daquela família. Uma escola que só olha a criança é uma escola que eu tiro meu filho. Porque a escola educa a família através da criança. Então, é uma colaboração da sociedade, isso tem que ser visto. E o Estado, que tem que ter o compromisso, porque, sim, nós pagamos impostos, nós nos organizamos em sociedade, e o Estado tem o papel de nos apoiar nessa missão. Eu gosto quando a gente pergunta, o que é educar? O que é educar? Tem uma frase da CNBB que eu acho o máximo. Educar é a arte do crescimento e do cultivo humano. É preparar a pessoa para ser gente. É isso que é educar. O eixo fundamental, o objetivo da educação para nós católicos é a defesa e promoção dos direitos fundamentais. É para isso que a gente educa. Não há outro objetivo. Qualquer outro objetivo tem que estar ligado a isso. Educar é ensinar desde as crianças até os adultos. Tem adulto que a gente tem que ensinar isso, tem que bater assim com um martelo até o prego entrar na madeira e não entende de jeito nenhum que o papel da educação é esse, porque a finalidade maior é a dignidade humana. O compromisso com a dignidade humana é a grande missão que nós temos. Uma noção que, portanto, a Igreja trabalha é de humanismo integral e solidário, segundo o qual o nosso papel é promover todos os homens e o homem todo. Ou seja, a educação prepara para o encontro com a diferença, o encontro com culturas que antes eram distantes e hoje em dia estão próximas. Nós temos culturas religiosas as mais diversas, formas de ser as mais diversas, e educar é preparar o nosso futuro para o encontro, para um futuro solidário. Quanto mais se prega a diferença ou o desmerecimento de formas de pensar diferentes, mais a gente prepara para o afastamento. Não estou dizendo que a gente tem que abrir mão de ideias, não. Até porque eu faço parte de uma religião, que é um grupo de pessoas que agem de determinada maneira, e eu quero que meus valores sejam válidos, e eu sou radical e intransigente com relação a que ninguém me tire esses meus valores religiosos. Mas, para querer isso, eu só consigo isso se eu também defender o direito do outro a querer a mesma coisa. Ele não pode impor a mim o que ele quer. Mas eu tenho que defender o direito dele de pensar diferente de mim. Estamos numa época em que as pessoas não estão aceitando que ninguém pense diferente de si. A família, segundo os documentos da igreja, é o santuário da vida. O Papa Francisco diz que, já que fala em vida, a gente lembra de ecologia. Ele tem a Laudato Si,
um documento histórico e válido para católicos e não católicos, onde ele fala da ecologia integral, porque hoje em dia não conseguimos mais tratar de um problema sem o outro. Eu não tenho mais como resolver a questão do meio ambiente sem cuidar do problema social das pessoas que passam fome. Eu não tenho mais como resolver o problema das pessoas que passam fome se não cuidar das questões de industrialização dos países, se eu não cuidar da riqueza, se eu não cuidar da igreja. Eu tenho que cuidar de tudo ao mesmo tempo. E lá, ele diz uma coisa lá, para tanto na Laudato Si, que na família cultivam-se os primeiros hábitos de amor e cuidado da vida. A família é o lugar da formação integral, onde se dá o amadurecimento pessoal. Isso é o fundamental, né? Esse amadurecimento pessoal. Eu estou dando formação para que essa pessoa desabroche, para cultivar essa vida. Quando eu... Obrigado. Quando eu coloco aqui que é onde se cultiva os primeiros hábitos de amor e cuidado, é onde eu vou aprender. Vou falar só de coisas básicas aqui. A não jogar o lixo pela janela do carro, a não maltratar os animaizinhos, a dizer bom dia, com licença, por favor, obrigado. Esses pequenos hábitos, eles se multiplicam. É que nem uma sementinha que você planta e vira uma árvore. O amor também se trata como semente. Por isso que é aí onde a gente tem a formação integral e a gente precisa parar com aquela questão que sempre se diz, nós todos aqui sabemos, e não é nem privilégio dos católicos fazer essa autocrítica, de que a criança aparece na igreja para o batizado, sabendo nem onde é que está. Vai aparecer depois, oxalá, para a crisma. E aí, então, aparece depois só no casamento. E a gente quer dizer que a pessoa é católica. Ah, meu Deus, eu criei esse menino para ser católico. Peraí, você criou mesmo o menino para ser católico? Você levava na igreja? Ah, não é só a igreja, tudo bem, não precisa só levar a igreja, vai que tem outros aspectos envolvidos, mas você educou ele para amar o próximo, para a tolerância, para o respeito, para a ética, para valorizar os conhecimentos que os professores passam e saber usar aquilo para o bem da sociedade, entender que aquilo não é um fim em si mesmo, que as pessoas têm valor, têm dignidade e direitos que têm que ser respeitados. E esse é um amadurecimento que se dá aos pouquinhos. Não é a pessoa chegar de repente na hora de um curso de noivo, vamos lá, pastoral familiar, vamos fazer um curso de noivo e agora você vai virar o noivo perfeito. Se você não passou a tua vida todinha aprendendo, não é um curso que vai resolver. Às vezes a gente diz assim, poxa, ontem eu acredito que o tema foi a vocação matrimonial, aqui, né? Herbert Socorro. A vocação ao matrimônio. Para você aceitar o sacramento do sacerdócio, você passa anos sendo formado e preparado. E as pessoas acreditam que fazendo um curso de noivo de um final de semana vão estar prontos para um sacramento com o mesmo peso e grau de importância que é o sacramento do matrimônio. Não dá. Na verdade, é porque não é só aquele momento. Essa pessoa está sendo formada já há anos dentro de casa, desde a crisma, acompanhada pela pastoral familiar, acompanhada pelo sacerdote, acompanhada pela comunidade. Essa pessoa vai sendo formada até chegar ao amadurecimento pessoal que diz eu preciso agora compartilhar a minha vida com alguém. Eu tenho algo a compartilhar. Então, isso é a noção de família que a gente vai trabalhar. A gente precisa construir essa cultura da vida compartilhada e do respeito pelo que nos rodeia. O Papa Francisco diz que nós precisamos ter a coragem de fazer parte do sonho de Deus. Na Amoris Laetitia, ele vai dizer, toda família começa num sonho. Qual foi o seu sonho? Então, a gente precisa ter a coragem de fazer parte desse sonho de Deus. Precisamos ter protagonismo. Não adianta esperar que alguém mude a educação e mude o futuro. Nós é que temos que fazer. Precisamos construir uma aliança entre a família, a escola. Não é só reunião de pais e mestres, não. Reunião de família, comunicação, família, escola, não.
a escola entender esse papel dela dentro dessa aldeia educativa, a família entender seu papel nessa aldeia, e depois dessa aliança assumir o compromisso, ou seja, comprometer-se, prometer estar junto, o que exige solidariedade. É preciso solidariedade. E aí eu não resisto a colocar foto de família, né? Todos juntos. Precisa a gente entender que é na família que a gente aprende um pouquinho mais sobre nós mesmos, aprendemos a enfrentar os nossos monstros particulares, a crescer com a contribuição que cada um dá, né? E assim, né, podermos educar e sermos educados. Afinal, a gente evangeliza sendo evangelizado. Devolvo-vos a palavra, Michele. Eu tô simplesmente encantada. O que é mais interessante é que eu separei até alguns questionamentos aqui para falar com vocês e vocês falaram tudo que eu ia perguntar. Vocês leram o temário, não foi, Dora, da família? Muito legal. É tudo que eu destaquei, a questão da educação, essa questão da liberdade que Virginia falou. Então, tudo que vocês falaram está baseado aqui no que a Hora da Família deste ano do tema, né, da Semana da Família abordou, né? Para finalizar, eu vou ler só um trechinho aqui, complementando e deixando uma reflexão para todos nós que somos pais aqui, os que não são também, os futuros papais, né, que querem aí educar a família, que tem dúvidas, e vou deixar uma perguntinha para todo mundo. Vou ler aqui só um textinho rápido. Assim, a grande questão não é onde está fisicamente o filho, com quem está neste momento, mas onde se encontra seu sentido existencial, onde está posicionado do ponto de vista das suas convicções, dos seus objetivos, dos seus desejos, do seu projeto de vida. Por isso, são pertinentes as perguntas aos pais. Procuramos compreender onde, entre aspas, os filhos verdadeiramente estão no nosso caminho? Sabemos onde está realmente sua alma? E, sobretudo, queremos sabê-lo? Achei bem interessante isso aqui, deixar para vocês. Isso aqui está em Amores e Letícia, o número 261. Fabiano também citou, Amor e Letícia também trata desse amor na família. E eu achei pertinente deixar essa questão para vocês, para nós que somos pais, né? Bom, já estamos aí estourando nosso tempo, mas eu queria muito agradecer a Pastoral da Educação, que se dispôs a estar aqui com a gente hoje, que deu essa belíssima palestra, não deixa de ser, que eu estou aqui encantada, os elogios são muitos aqui no chat, todo mundo elogiando, ninguém fez pergunta, mas porque não cabia de tanto, vocês já responderam tudo, como eu falei, as perguntas que eu tinha selecionado, vocês já estavam com tudo pronto, então foi maravilhoso, tenho certeza que muitos agora vão refletir sobre tudo que foi falado aqui, muito interessante, e eu estou encantada com tudo isso, vou até rever a live depois, porque eu anotei alguns pontos aqui, mas eu preciso anotar mais alguns, e achei bem interessante, eu digo, já estava pensando aqui, de vocês seria excelente uma palestra junto com a catequese, para passar essas coisas, né, para os pais dos catequistas, né? É muito interessante, depois a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. É muito interessante. Eu queria só dar uns avisos antes da gente fazer essa oração final, para a gente encerrar essa live maravilhosa. Amanhã a gente continua, né, com a programação da Semana Nacional da Família. Amanhã será a Hora Santa da Família, vai ser a adoração ao Santíssimo logo após a missa, né, que todos possam também acompanhar esse momento de grande graça para a gente deixar o Santíssimo entrar em nossas casas amanhã e a gente ficar cheios aí do Espírito, como bem diz Joelma, para a gente continuar essa programação muito bem, como tem sido os dias anteriores, que foram ótimos. Então, que a gente acompanhe amanhã também, certo?
Obrigada mais uma vez, Ana Virgínia e Fabiano. Espero contar com vocês outras vezes. A gente vai conversar bastante depois, se Deus quiser, quando acabar toda essa loucura que a gente está vivendo. A gente tem muita coisa para oferecer, né? Para os pais, para as crianças, junto com a pastoral familiar, né? Nós todos juntos. Graças a Deus a gente está em unidade aí com a paróquia e a gente tem muita coisa para passar para todos eles. Vocês, por favor, podem fazer as considerações finais e a gente vai fazer a oração junto com todos. Eu só queria, mais uma vez, agradecer por esta oportunidade. E ouvir Fabiana é sempre um grande aprendizado. Fabiana. Vocês dois, você e a Maria arrasaram. Então, agradeço, né? E que Deus, como eu disse, Deus nos oriente, não é um caminho fácil, mas quem disse que seria fácil, aquilo é o caminho, né? Aquele caminho que Deus quer que cheguemos, que estejamos e que levemos os nossos filhos. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora Educadora, novamente invocando, passe à frente neste processo educativo familiar. Amém. Eu vou ser muito breve, vou só dizer muito obrigado pela gentileza das considerações, pela oportunidade da gente estar aqui conversando e mantendo essa união da paróquia, que era o grande desafio que a gente tinha quando começou essa questão da pandemia, né, e preparando a paróquia para o retorno do nosso pároco. Nós estamos aprendendo a viver como paróquia, como comunidade, que é com sua identidade missionária, isso é muito importante. Eu aqui compartilho, inclusive, que há alguns dias eu tenho pedido constantemente pela saúde, como todos nós temos, né? E hoje, principalmente, eu tive uma resposta muito grande de Deus, uma certeza muito grande com relação à cura, que ele estava bem. E eu fiquei sem saber exatamente o que significava isso, mas depois que eu vi as respostas, as notícias hoje, né, eu entendi que era realmente isso que Deus queria dizer. Então, estamos nesse momento de alegria, né? E me desculpa, eu falei demais, eu entendi errado a sinalização do tempo, né? E eu estou aqui encabulado, porque eu não quero falar mais não, já tomei demais. Não, foi no tempo certo, está tudo no tempo, deu certo demais. A gente vai encerrar no tempo certo, né? E é isso, que a gente possa contribuir, né, mais para a vida do nosso irmão, a gente possa aí educar nossos filhos de acordo com o que Deus nos pede, que Deus nos ilumine nisso, que não é nada fácil, como bem Virginia falou, não é nada fácil. Então, a gente pede essa orientação ao nosso Senhor Jesus Cristo, à nossa mãezinha, para essa missão tão difícil que é educar, né? A gente também aprende, né, todo dia. Vamos fazer juntos a oração. Vocês também que estão em casa, nos acompanhando, também podem responder à oração. Somos amados e chamados ao amor na vocação que nos destes. Deus, nosso Pai, por quem somos amados e chamados antes que nascêssemos, para sermos no mundo sinal vivo do vosso amor, fazei que nossas famílias, a exemplo da família de Nazaré, sejam missionárias do vosso reino. Somos amados e chamados ao amor na vocação que nos destes. Pedimos-vos por nossas famílias, para que, encontrando em vós a vocação, ajudem a cada pessoa a estar atenta ao chamado e que o Senhor vos faz. E que em nossas casas sirvamos ao Senhor. Somos amados e chamados à vocação que nos destes. Isto vos pedimos pela intercessão de Maria, nossa mãe, e de São José, educadores de vosso Filho, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada a todos, tenham uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Até a próxima. Amém. Boa noite.